padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. O caminho desta Semana Maior, a Semana Santa, é graça de Deus para nos qualificar espiritualmente, fonte da força de que precisamos para conduzir adequadamente nossa vida. São Cipriano, um bispo e mártir, falando sobre o bem da paciência, nos ajuda a abrir o coração para proclamar a palavra e recebê-la com amor. Ele comenta, São Cipriano: aquele que dissera ter ele próprio descido para fazer a vontade do Pai, entre outras maravilhas de suas virtudes pelas quais expressou os sinais da divina providência, observou também a paciência paterna pela prática da mansidão. Todos os seus atos, imediatamente após a sua vinda, são assinalados pela presença da paciência, pois descendo daquela sublimidade celeste à terra, o Filho de Deus não recusa revestir-se da carne nem carregar os nossos pecados, mesmo não sendo pecador. Com poder divino presidiu os discípulos, não como servos, mas benigno e manso, amou-os com caridade fraterna. Dignou-se também lavar os pés dos apóstolos, para que, enquanto é o Senhor junto aos servos, ensinasse com seu exemplo de que modo, junto aos companheiros e semelhantes, deveria ser conservo, isto é, um servidor para os outros. Não é de admirar que junto aos companheiros obedientes se mostrasse de tal maneira que pôde suportar Judas ao extremo. Com paciência infinita, toma alimento com o inimigo, sabendo o inimigo doméstico, sem publicamente manifestar nem recusar o ósculo do traidor. Este é o nosso caminho, e só por graça de Deus podemos percorrê-lo dignamente. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amado e amada de Deus, os discípulos à mesa foram desafiados diante da comoção do Senhor, que disse: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Ficaram desconcertados e se interessaram em saber quem era. Um deles, aquele que Jesus amava, a pedido de Pedro, pergunta ao Senhor quem era. É preciso perguntar de verdade quem é. Pedro fez este sinal para que ele procurasse saber. E ele lhe pergunta:
quem é, Senhor? O Senhor responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Foi dado a Judas Iscariotes. O Satanás entrou nele. Satanás entra no coração de quem de fato não vive uma profunda comunhão com o coração de Deus e se deixa levar por mesquinhez, ganância, por sentimentos que estão na contramão do amor. O que tens a fazer, executa-o depressa, diz o Senhor. E Judas o fez. Compreendeu Jesus que aquilo que estava acontecendo era de verdade o caminho do amor de Deus se realizando. Eles pensavam, os outros discípulos, quando disse Jesus a Judas que fizesse o que tinha que fazer, que estivesse pedindo a ele para comprar material necessário para a festa da Páscoa ou desse alguma coisa aos pobres. Judas estava possuído do demônio. Quando não se tem e se cultiva diariamente essa profunda sintonia com o coração de Deus, quem toma conta do nosso coração é a dinâmica do mal. Por isso disse, era noite, para dizer das sombras que vêm quando Judas saiu e fez aquilo que ele queria fazer. Jesus recomenda aos discípulos esta confiança de compreender a força do mistério do seu amor. Por isso diz, vós procurais e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro se interessa, queremos ir, e oferece dar a sua vida. E Jesus explicita para ele que a fraqueza humana é sempre maior e ela só pode ser revertida em força, em amor, na medida em que se coloca a ele, Cristo, no centro e se compreende a beleza da sua paixão e morte. Vamos suplicar a Deus, neste caminho da Semana Maior, a graça de, celebrando, silenciando, compreendermos a grandeza do mistério de Deus e, tocados por este mistério de amor, possamos nos fortalecer e viver uma vida digna da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Unidos à amada Mãe Maria, que compreende e caminha como discípula do seu Filho, supliquemos. Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira